Olá pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre as funções da glândula suprarrenal. Bom, primeiramente, vamos começar. A principal função da glândula suprarrenal vai ser a produção de hormônios. Alguns exemplos desses hormônios que vão participar na regulação dos níveis de sódio, de potássio, de água no organismo, enfim, do metabolismo de carboidratos e também nas respostas do corpo em situações de estresse. Alguns hormônios que vão ser falados mais pra frente, se eu vou citar, alguns desses hormônios produzidos são a aldosterona, cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, entre outros. Bom, vou falar um pouco mais pra frente por meio das imagens, mas a glândula adrenal ela vai ser dividida em córtex e medula. E cada uma dessas partes elas vão secretar hormônios. Vão ser responsáveis, então, por regular o metabolismo de substâncias, como eu já havia falado, e, enfim, a parte mais externa é o córtex, eu vou mostrar na imagem, vão ser divididas em algumas zonas também, a zona glomerulosa, a fasciculada e a reticulada. Eu vou mostrar para vocês na imagem um pouquinho dessas zonas para ficar melhor caracterizado. Então, vamos olhar um pouquinho aqui. O córtex, qual que é a função do córtex? Ele constitui 90% da glândula e é a parte externa. Ele vai apresentar a coloração amarelada. Aqui não está amarelado porque a coloração é diferente. Mas ele vai ser subdividido em 3 partes, que a gente consegue ver aqui. A zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular, todas representadas por essas setas aqui. A medula, essa parte mais interna, ela vai ser responsável por sintetizar e secretar os hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, todos estimulados pelo sistema nervoso. As suprarrenais é importante salientar que elas são envolvidas por uma cápsula de tecido conjuntivo e rodeadas pelo tecido adiposo. Então, essa a gente consegue ver as localizações, né? A localização da glândula suprarrenal. A gente consegue perceber que elas possuem 5 centímetros e elas vão estar localizadas na cavidade abdominal, né? Para ser mais específico, elas vão ser encontradas ao nível da 12ª vértebra torácica. E elas são irrigadas, como a gente consegue perceber aqui na imagem, pelas artérias suprarrenais. Então, como nós vimos anteriormente, as glândulas adrenais elas dividem em 2 regiões, que é a região cortical e a região medular. E aqui a gente vai observar as camadas histológicas de cada região. Começar pela região cortical, que é dividida em 3 zonas concêntricas, a zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulada. Eu vou começar pela zona glomerulosa, que é a parte mais externa desse concêntrico, do anel concêntrico, né? Lá ele possui células parênquimas capsulares, que são células que podem se especializar em células mesmo, ou podem se especializar em estruturas secretoras, que é o trabalho que ela vai fazer nesse caso. Elas ficam no parênquima, que é o tecido entre epiderme e os tecidos condutores, e essa zona glomerulosa, ela ocupa cerca de 13% do volume adrenal. Essas células são pequenas e elas ficam dispostas em cordões ou em grupos. Elas possuem um núcleo pequeno também, muito corado, né, um núcleo escuro, e pode ter 1 ou 2 nucleolos. O citoplasma das células acidófilo, o retículo endoplasmático e o rugoso abundante. E no retículo endoplasmático rugoso tem alguns ribossomos e gotículos de lipídio dispersos. Ela possui mitocôndrias também curtas, com ou sem cristas, e um complexo de Golgi super desenvolvido. E, além disso,
essas células elas vão se unir umas às outras por desmossomos e junções comunicantes. E algumas vezes elas também possuem microvilosidades, mas são microvilosidades curtas. Como eu disse lá em cima, né, as células do parênquima, elas vão sintetizar e secretar. E no caso vai ser os hormônios, que são mineralocorticoides, principalmente aldosterona. E essa síntese desses hormônios, ela vai ser estimulada pela angiotensina 2 e o ACTH. A zona fasciculada, ela é a parte intermediária, né, da região cortical. Ela é a maior zona, ela ocupa mais espaço. Na glândula, ela ocupa cerca de 80%. Então, assim, ela é bem maior que as outras. E ela tem capilares sinusoides dispostos entre as colunas das células parenquimentosas. E as células dessa zona, dessa camada, né, elas são chamadas de espongiócitos. Esses espongiócitos, eles têm formato poliédricos e eles são maiores, são células grandes. Como eu tinha dito anteriormente, as células da camada elas eram pequenas, né? Nesse caso, na zona fasciculada, as células são bem grandes. São acidófilas, mas são pouco acidófilas. Elas possuem gotículas de lipídio no citoplasma também. Tem mitocôndrias, mas são mitocôndrias esféricas, que possuem cristas tubulosas e vesiculares. Elas possuem extensas redes de retículo endoplasmático e rugoso, né? E os lisossomos. As células dessa zona fasciculada, elas vão sintetizar e secretar os hormônios glicocorticoides, né? Que a sua síntese vai ser estimulada pelo ACTH também. Aqui a gente pode ver, ó, as zonas, tá vendo a diferença da zona fasciculada, o tamanho que ela ocupa na região cortical. Lá em cima a cápsula que eu tinha dito no início, a zona glomerulosa, a zona reticular, que ainda nós vamos ver. Aqui, né, em uma imagem mais ampla, a gente consegue ver as zonas, a primeira zona glomerulosa, mais externa, a zona fasciculada intermediária, e a zona reticular mais interna, que eu vou falar sobre. Aqui é a região do córtex, né, que é a região cortical, e a região medular, que vamos ver ainda. Essa cápsula aqui que eu tinha dito, da zona glomerulosa, que é as das células parênquimas capsulares, e aí fica mais objetiva essa foto. A zona reticular, agora, é a parte mais interna, como eu tinha mostrado. Ela é uma parte bem pequena, ela constitui só 7% da glândula. E as células dessa camada, elas são acidófilas também, só que elas são muito coradas. Então a diferenciação dela é boa por causa disso, elas possuem um núcleo muito corado. E a disposição delas é em cordões, né? Só que esses cordões, eles se bifurcam, né? Se anastomosam. As células da zona reticulada, elas são bem semelhantes às células da zona fasciculada, né? Que são os espongiócitos. Só que essas células são menores e vão ter menos gotículas lipídicas. E essas células, elas também vão sintetizar e secretar andrógenos e uma pequena quantidade de glicocorticoides, igual a zona fasciculada. E essa síntese, a secreção, né, vai ser estimulada também pelo ACTH. E aqui é uma outra imagem mostrando as regiões, mas que a gente não consegue, né, diferenciar essas zonas. É uma visão mais geral, assim, da glândula. Então, pessoal, agora eu vou falar sobre a região medular da glândula adrenal. A medula adrenal, ela se encontra na porção central da glândula e ela está totalmente envolta pelo córtex adrenal, que a Eduarda já havia falado. Ela representa 10 a 20% da glândula, que é um tamanho bem pequeno, e tem origem na crista neural, e é composta por células neuroendócrinas. Vale a gente ressaltar que a medula funciona em igual sistema nervoso simpático e é ativada em conjunto a ele. Na medula a gente vai encontrar as células cromafins, que vão ser grandes, colunares, ovoides,
e elas vão estar dispostas em aglomerados ou cordões em torno de vasos sanguíneos. Elas têm um grande núcleo e um complexo de Golgi bem desenvolvido. Elas também vão ter vesículas que armazenam catecolaminas, que são hormônios, que elas mesmas vão produzir e que são transmissores do simpático. Então, as principais catecolaminas que vão ser encontradas na medula vão ser a adrenalina e a noradrenalina, que vão ser secretadas em resposta aos estímulos nervosos simpáticos pré-ganglionares esplânicos. Então, aqui a gente vai ter uma foto, né, região medular com as células cromafins. Como eu havia dito, as células cromafins aqui vão ser grandes, ovoides, e com um núcleo bem grande e bem visível, né? Células do gânglio simpático. Então, a gente pode dizer que a medula adrenal ela também vai vir do gânglio simpático. E com isso, a gente vai dizer que as células cromafins também fazem parte desse gânglio, como a medula vem dele, né? Sendo consideradas células simpáticas pós-ganglionares, após o gânglio, destituídas de axônios, estando elas dispersas pelo tecido conjuntivo, como já havia dito. E essas células elas vão estar envolvidas por uma abundante rede de vasos sanguíneos. Então, aqui a gente vai ter uma imagem bem ampla e bem nítida de como ficaram as divisões, a cápsula, o córtex e a medula. E dá pra gente ver nitidamente como é que ficaram as divisões das zonas, que a Eduarda falou, a glomerulosa, a fasciculada e reticulada. Dá pra gente ver a dimensão de cada uma delas, do tamanho, né, que já foi dito, de como cada uma está disposta na glândula. Aqui a gente vai ter outra imagem de uma lâmina, só que agora bem mais perto, né, pra gente ver a diferença de cada uma delas. Aqui dá pra ver a cápsula bem nitidamente. A medula dá pra gente ver a diferença, né, como ela é bem pequena em comparação ao córtex. E tem as zonas bem divididas, não estão tão nítidas assim, né, porque estão numa lâmina, mas já dá pra gente ter uma noção a partir das outras imagens. Bom, eu vou estar falando um pouquinho agora sobre a secreção da glândula. A glândula suprarrenal ela é formada por dois tecidos embrionários diferentes, que originam duas partes da glândula. Uma é o córtex suprarrenal e a outra é a medula suprarrenal. Sendo assim, cada parte dessa glândula endócrina produz hormônios diferentes. Na medula suprarrenal, ela é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina, em momentos onde há fortes reações emocionais, como por exemplo susto, medo e estresse, na qual provoca um aumento dos batimentos cardíacos e pressão arterial, além da constrição dos vasos sanguíneos. No córtex suprarrenal, ele já é responsável pela produção dos hormônios cortisol, que ele atua como estimulante, né, na formação de gliconeogênese, e ele é responsável pela produção também de aldosterona, que ela já auxilia na retenção de sódio, agindo no equilíbrio dos líquidos. As quantidades saudáveis de cortisol, elas aumentam o foco, porém o excesso dessa produção desse tipo de hormônio, ele pode estar relacionado a interferências de memória, perdas de densidade óssea e até mesmo doenças cardíacas em indivíduos. Em geral, a glândula endócrina ela produzirá vários tipos de hormônio, como por exemplo os andrógenos, que eles ajudam a dar a origem às características sexuais secundárias em homens, o cortisol e a aldosterona, como já foi citado, e a norepinefrina, que ela é conhecida também como noradrenalina. Ela tem atuação na respiração fixa e frequência cardíaca, além também de atuar na constrição dos vasos sanguíneos, que redirecionam o fluxo sanguíneo para os músculos, que possibilita um movimento mais rápido. Agora, eu coloquei uma imagem aqui de um desenho esquemático dos hormônios, onde é produzida através da glândula adrenal, para identificar que na medula, essa parte mais central e mais escura, é onde é produzido os andrógenos, como já foi citado, e a adrenalina e a noradrenalina. Essa parte mais clara, o córtex, no caso, ela já é a produção de cortisol e de aldosterona. Só para finalizar, mostrando aqui as referências de todo o material que a gente pegou para construir nosso trabalho, dividido em duas partes. Então, muito obrigada.